O assunto agora é saúde, nós vamos falar de cãibra. A gente sempre ouve falar que essas contrações involuntárias acontecem em quem é atleta ou pratica esportes, mas as cãibras noturnas podem estar associadas a algumas doenças sistemáticas. Já vou pedindo a sua participação pelo 984052073 no WhatsApp, enquanto eu dou as boas-vindas ao nosso entrevistado, médico ortopedista e traumatologista, Dr. Joaquim Reichmann, que já está aqui. Muito obrigada por ter vindo, fique bem à vontade na casa do Vermais. Vou começar te perguntando o que são cãibras, né? Eu falei ali que são umas contrações e tal, mas o que acontece no nosso corpo? Então, cãibras são contrações involuntárias de um ou mais músculos por razões diversas. Quais seriam essas razões? Então, pode ser uma desidratação, pode ser uma perda de eletrólise, principalmente do magnésio, né? Pode ser algumas doenças tipo a diabetes, patologias tipo hérnia de disco, em que ocorre a compressão dos nervos ciáticos, pode também provocar cãibras. Que mais que nós temos? Alguns efeitos colaterais de algumas medicações, como remédio para baixar a pressão arterial. Por exemplo, nós temos medicações como os antihipertensivos, que eles, em alguns casos, têm diurético. O diurético expolia os minerais do nosso corpo e, com isso, a gente também pode desenvolver cãibra. É verdade que acontece mais em atletas mesmo? Ou os atletas estão mais sujeitos a terem cãibras? Então, vamos dividir em dois grupos. Uhum. O primeiro grupo seria dos atletas. Então, o atleta, quando ele chega à exaustão física, ele pode ter cãibra. Por que ocorre a cãibra do atleta? Porque ele chega, cada vez que a gente mexe o músculo, a gente provoca microlesões. Então, essas microlesões têm um limite, chega a um ponto que o corpo não consegue mais compensar isso e começa a dar fadiga muscular, acúmulo de ácido lático na fibra muscular, e começa a dar esses espasmos. Você vê, depois de um terceiro tempo de jogo ali, você vê que está todo mundo meio com cãibra, né? Então, tem que fazer aquele movimento de extensão, puxar o pé, ou alguém faz para ele, né? Então, essa é a cãibra do atleta. O tratamento, basicamente, é aquele banho de gelo depois, a câmara hiperbárica, né? Para que essas microlesões se regenerem. Geralmente elas se regeneram durante a noite, que é o período noturno, né? E esse pessoal depois ele se reidrata, toma minerais, etc e tal. Então, no dia seguinte ele já está pronto de novo. Está zerado. Está zerado. E qual seria o outro grupo, doutor? O outro grupo seria dos idosos, né? Já vou explicar por quê. Seria daquelas pessoas que tomam diuréticos, estatinas, remédio para baixar o colesterol, aquelas pessoas que, como já falei, que têm hernias de disco, com compressão do nervo ciático, né? Aquelas pessoas que estão desidratadas, né? Isso aí é muito comum de acontecer, essas cãibras noturnas. Elas são mais noturnas, então? São mais noturnas. E assim, uma coisinha que todo mundo pergunta, só quero fazer uma colocação. A cãibra, gente, não é por deficiência, tem várias causas, mas aquela que é por deficiência de magnésio, não é deficiência de potássio. O que tem na banana é potássio. Então a banana não tem nada a ver? Então a banana não trata a cãibra, ela é muito boa como alimento, mas não é ela que vai tratar a cãibra. Não tem nada a ver, então? Nada a ver. Tinha um mito, acho que era o Guga, né, que diziam, o nosso tenista lá, que comia muita banana, mas Sim, não tinha nada a ver com cãibra, mas então. É um alimento energético, que dá uma energia rápida. Não tinha nada a ver para evitar as cãibras, não, então. Não, para cãibra não. Sobre a cãibra noturna, tem a ver com a posição de dormir também, ou não? Olha, até pode ter, mas geralmente a cãibra noturna, vamos falar assim a nível de Brasil. Nós no Brasil nós temos um solo muito pobre em magnésio, porque o magnésio vem de solo onde tem vulcões, daí que sai o magnésio. O nosso solo não tem vulcão, então não tem magnésio, tem uma porção muito pequena de magnésio, menos do que a gente necessita. Com a monocultura, que sempre planta a mesma coisa no mesmo lugar, e o adubo é só sódio, potássio, nitrogênio, né? Então, o que acontece? A gente não repõe o magnésio e os outros minerais. Tem mais de 80 minerais que a gente precisa, que tem, por exemplo, nesses sais integrais, que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Então, assim, a cãibra noturna, ela ocorre por uma desidratação e perda de eletrólitos. Esses eletrólitos, dentre eles, está o magnésio. Eu considero que o magnésio é uma coisa natural, mas é um remédio muito interessante. Teria que fazer a reposição, então? Exatamente. Como o solo brasileiro é pobre, eu recomendo que todo brasileiro, não importa a idade, faça
reposição com magnésio. É simples, é barato. Aqueles funciona multivitamínicos estariam Não, nesse ou é querida, magnésio separado? Não, magnésio separado. Magnésio separado. Tem vários tipos de magnésio. Tem o AP, que é o mais simplesinho, você mistura na água 1 litro, deixa na geladeira, toma um cálice de manhã, uma à noite, já é suficiente. E existem magnésios mais sofisticados, como o magnésio de malato, glicina, orotato, enfim, tem vários tipos. Conforme o problema que a pessoa tem, não só a cãibra, você pode utilizar um ou outro, ou uma associação de todos eles. Já tem várias participações aqui com a gente, ó. A Cirlei está falando que, ela está falando da banana, que ela disse que não pode comer banana e tem muita cãibra, ela é diabética. Tem várias cirurgias no joelho e dói mesmo. Mas então não tem nada a ver, né? Como o doutor acabou de falar aqui. Como ela é diabética, ela pode ter o que a gente chama de neuropatia diabética. É uma dor que ocorre que também pode causar cãibra. Mas geralmente essas pessoas melhoram muito. Mas não é pela falta da banana, é isso que eu estou dizendo, não, né? Nada a ver com a banana. Né? Aí você, por exemplo, tem que usar uma vitamina complexo B, B12, coisa assim, e também usar magnésio, vai ajudar muito. Boa tarde, Fabiana, tudo bem? Olha, eu gostaria de saber o que é bom para aliviar as câimbras. Meu marido sofre muito com isso. Meu nome é Romilda Nunes, Menzem, moro no bairro EFAP. Romilda, muito obrigada pela participação. E aí, doutora, ela quer saber o que faz para aliviar? Então, eu recomendaria para ela, vamos dizer assim, eu diria que 90% das câimbras podem melhorar muito só com o elemento magnésio mais hidratação. Então, o que eu recomendaria? Que ela utilizasse o magnésio. Eu recomendo magnésio dimalato, tem nas farmácias de manipulação, magnésio dimalato, de manhã e à noite. E aumentar a hidratação. O magnésio também tem um efeito anti-inflamatório muito interessante. Eu acredito que somente com isso ela vai resolver o problema. Tá certo. Gente, muita participação, já vou agradecendo aqui. O doutor vai continuar com a gente, daqui a pouco a gente segue falando sobre cãibra, você ainda pode participar. 98405-2073 é o nosso WhatsApp. Ver mais, vai fazer um intervalo rápido e já volta, não sai daí.